Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Félix, sejam todos bem-vindos ao canal Estúdio de Crochê. Na aula de hoje eu trago para vocês esse Baby Oda. Reparem nos detalhes dele, ó, tem dedinhos nas mãos, dedinho nos pés. Ele ficou com 20 centímetros de altura, tá? Pessoal, essa daqui não é uma criação minha, eu vou deixar aqui para vocês na tela o nome da artesã, criadora deste trabalho. Eu me inspirei no vídeo dela, é um vídeo espanhol, tá? Então eu trago para vocês a versão português desse vídeo, tá bom? Os materiais que nós iremos utilizar são: a gente vai trabalhar para ele ficar com esse tamanho com amigurumi max, tá? Se quiser um pouquinho menor, pode fazer com amigurumi normal. Então, 2 novelinhos na cor 5741. Tem que ser 2, tá? A gente não usa 2 completos, a gente usa 1,5, tá bom? Um novelinho na cor 7625. Um novelinho na cor 8176. Pro amigurumi max, eu vou trabalhar aqui com agulha de número 4. Olhinhos com trava de segurança. Eu utilizei aqui o olhinho com a numeração 12, tá? Mas se vocês tiverem a numeração 14, acredito que fica melhor pro tamanho do rostinho dele, tá? Eu tinha aqui a numeração 12 e usei essa. Agulha de tapeçaria para os arremates. Tesoura, enchimento e marcador de pontos, tá bom? Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, a gente vai começar essa aula pelos pezinhos, tá? Eu já tenho um pronto aqui, vou fazer mais um com vocês. Então, com o fio verde, a gente dá início aqui com o anel mágico. Um anelzinho mágico. Dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos e fecho o meu anelzinho. Essa daqui já foi a nossa primeira carreirinha. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base, tá? Venho no primeiro, faço 2. Venho no segundo e faço mais 2. E assim por diante. A gente vai trabalhar aqui 6 pontos baixos, 6 aumentos, desculpa. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus aqui, já volto com vocês. Fiz aqui os meus 12 pontos baixos. Agora, nessa carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e no próximo um aumento. A gente vai trabalhar assim até o fim dessa carreira. Quando chegar aqui no fim dessa carreira, a gente vai ter feito 18 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, essa próxima carreira, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. A gente tem aqui 2 laçadinhas. A gente vai trabalhar pegando só a laçadinha de trás, tá? A gente não pega essa laçadinha da frente. Então, eu faço aqui 4 pontos baixos, pegando só a laçadinha de trás, ó. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a fazer os dedinhos, tá? Então, eu laço meu fio. Para fazer os dedinhos, a gente vai trabalhar meio ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, pegando só a laçadinha de trás, tá? Faço um meio ponto alto. Eu tiro 2 da agulha e não finalizo. Laço meu fio, faço mais um meio ponto alto, tiro 2 fiozinhos e não finalizo. Laço meu fio, faço o terceiro meio ponto alto, tirando 2. Laço meu fio e faço o quarto meio ponto alto. Reparem que a gente ficou aqui com 5 laçadinhas. 1, 2, 3, 4, 5.
5 laçadinhas, agora eu laço o meu fio, tiro 4, deixa 2. Laço o meu fio, tiro os 2. Assim, a gente já fez o primeiro dedinho. Agora, a gente vem no próximo ponto, pegando só a laçadinha de trás e faz um ponto baixo. Vem no próximo, pegando a laçadinha de trás, mais um ponto baixo. A gente vai fazer aqui 3 dedinhos igual a esse, ó. Vou fazer o próximo com vocês. Laço o fio, faço um meio ponto alto, laço o fio, segundo meio ponto alto, laço o fio, terceiro meio ponto alto, laço o fio, quarto meio ponto alto, ficando aqui com 5 laçadinhas na agulha. Eu vou laçar, tirar 4, laço e tiro 2. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo. A gente já tem aqui 2 dedinhos. Vamos fazer o terceiro. Laço o fio, um meio ponto alto. Laço o fio, segundo meio ponto alto. Laço o fio, terceiro. Opa, que ele ficou ruim. Laço o fio, terceiro meio ponto alto. Laço o fio, quarto meio ponto alto. Ficamos aqui com 5 laçadinhas. Laça, tira 4, laça e tira 2. Restaram aqui 7 pontinhos, então, a gente vai fazer 7 pontos baixos, ó. 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo, onde está o meu marcador. Sétimo. Assim, a gente finaliza essa carreira de dedinhos. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar normal, pegando as 2 alcinhas, tá? Então, a gente vai fazer aqui 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, ó, onde a gente finaliza também, onde a gente finaliza o dedinho, tá? 5, 6 e 7. 7 pontos baixos. Aqui a gente vai fazer uma diminuição, tá? Uma diminuição. E a gente vai repetir. Agora, a gente vai fazer mais 7 pontos baixos e uma diminuição. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 16 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Nessa carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Então, a gente vai fazer nessa carreira aqui 16 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, tá? Já fiz aqui 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai repetir mais 6 pontos baixos e uma diminuição. E no fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 14 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora é nossa última carreira do pé. A gente vai fazer 14 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Vou fazer os meus e já volto para arrematar com vocês. Fiz aqui os meus 14 pontos baixos, o nosso pé ficou assim. Agora, a gente vem no pontinho do lado, faz um ponto baixíssimo e arremata. Deixa um pedacinho de fio aqui pra gente costurar. Corto o meu fio. Esse pedaço aqui é o suficiente. E assim, a gente finaliza o pezinho. Vocês fazem aí o outro de vocês e eu já volto pra gente fazer as mãozinhas. Bom, pessoal, para fazer aqui a mãozinha e o bracinho, é bem parecido com o pezinho, ó, tá vendo? Até essa parte aqui dos dedinhos é igual, tá? Eu já fiz um e vou fazer o outro aqui com vocês. A gente vai começar aqui com o anel mágico. Dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Feitos 6 pontos baixos, a gente fecha esse anel. Já fizemos a primeira carreirinha. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Venho no primeiro, faço 2, venho no segundo, faço 2. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 6 aumentos e já volto com vocês. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Essa próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento. A gente vai trabalhar assim até o fim dessa carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter feito 18 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora, a gente vai trabalhar somente na alcinha de trás. Vamos fazer aqui 4 pontos baixos, igualzinho a gente fez no pé, tá? 2, 3 e 4. 4 pontos baixos pegando a alcinha de trás. Laço meu fio, vamos fazer o primeiro dedinho. 1 meio ponto alto, 2 meio pontos altos, 3 meio pontos altos e 4 meio ponto alto. Laço, tiro 4, laço e tiro 2. Opa! Venho no próximo ponto, faço 2 pontos baixos. Certo, pessoal? A gente vai seguir assim, igual a gente fez no pezinho. Vamos fazer mais um dedinho, 2 pontos baixos, mais um dedinho e 7 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui os meus 3 dedinhos. Agora, voltamos a trabalhar pegando as 2 laçadinhas. A gente vai fazer uma carreira aqui toda em ponto baixo, tá? Então, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 18 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora, essa próxima carreira, a gente vai fazer 2 vezes 7 pontos baixos e uma diminuição, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou repetir isso, vou fazer agora mais 7 pontos baixos e uma diminuição. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 14 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, eu falei pra vocês que a gente finalizaria essa carreira com 14 pontos baixos, na verdade são 16, tá? Então, agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto, a gente não vai fazer nem aumento nem diminuição. Então, no fim dessa carreira aqui, a gente vai ter 16 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, a gente vai fazer aqui 6 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, tá? Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4... 5, 6 e uma diminuição. Vou repetir mais 6 pontos baixos e uma diminuição. E no fim dessa carreira, a gente vai ficar com 14 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer isso por 2 vezes, tá? Já tenho 3, 4 e 5 e uma diminuição. A gente vai repetir isso, tá? No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter feito 12 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora aqui a gente vai fazer 2 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? Sem diminuição. Então, agora a gente vai fazer 2 carreirinhas com 12 pontos baixos cada. Vou fazer as minhas 2 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho. Agora a gente vai fazer aqui 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? A gente vai repetir isso por 2 vezes. 3 e 4 e uma diminuição.
Vou repetir mais 4 pontos baixos e uma diminuição. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 10 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora aqui a gente vai fazer uma carreira toda em ponto baixo. Então, a gente vai fazer uma carreira com 10 pontos baixos, tá? Vou fazer meus 10 pontos baixos e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e assim fica a altura do nosso bracinho. No bracinho, a gente não coloca enchimento, tá? Então, agora a gente vai fechar esse bracinho. Eu vou caminhar aqui com 2 ou 3 pontos baixos, deixa eu ver. 1, 2, 3. 3 pontos baixos, por quê? A gente tem que fechar o nosso bracinho assim, ó. Ele fica, essa parte aqui dos dedinhos fica pra frente e a gente vai fechar aqui na lateralzinha dele, ó. Então, eu caminhei aqui com 3 pontos baixos. Agora, a gente vai unir. Pega esse ponto da frente, pega o ponto de trás e faz um ponto baixo. Pega o ponto da frente, o ponto de trás e faz um ponto baixo. Pega o ponto da frente, um ponto de trás e faz um ponto baixo. E pega aqui na lateralzinha, ó, e faz um ponto baixo. Feito isso, faz um ponto baixíssimo e arremata esse fio. Deixa um pedacinho aqui para a costura. E assim, a gente finaliza o bracinho, tá? Eu já tenho 2 aqui, vocês fazem aí o segundo de vocês e eu já volto pra gente fazer a orelha. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a orelhinha do nosso Baby Yoda, tá? Com fio verde ainda. A gente vai fazer aqui 2 correntinhas. Pode fazer meio larguinhas elas, tá? Ó, lacinho inicial. Faço uma, faço 2. Pulo essa primeira, venho nessa segunda e faço um aumento, que são 2 pontos baixos. Certo? Faço uma correntinha e viro. Agora, nessa segunda carreirinha, a gente vai fazer 2 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, venho no primeiro, faço 2, venho no segundo e faço mais 2. 1, 2. Agora, eu faço uma correntinha e viro. Aqui, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, eu venho no primeiro, faço 1, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Venho no segundo, 2, 3 e 4. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 2 aumentos no primeiro ponto, 2 aumentos não, desculpa, um aumento. 2 pontos baixos no primeiro ponto, 2 pontos, um para cada ponto de base, e no último, mais um aumento. 2 pontos baixos juntos, tá? 1 e 2. Ficamos aqui com 6 pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha, vira o trabalho, e aqui a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Reparem que a gente tá fazendo a mesma coisa. Então, em uma carreira, a gente faz 2 aumentos no começo e 2 aumentos no último ponto. E na outra carreira, a gente faz em ponto baixo. 2 aumentos, desculpa, um aumento no primeiro ponto, pontos baixos e um aumento no último ponto. Agora, a gente vira uma correntinha e vira. Um aumento no primeiro ponto, 2 pontinhos juntos. Vamos trabalhar aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um para cada ponto de base. 1, 2, 3 e 4. E no último ponto, um aumento. 1, 2 pontos altos juntos. Viro o meu trabalho e agora a gente vai fazer um ponto para cada ponto de base. Então, aqui a gente tem 8 pontinhos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma correntinha e vira. Agora aqui a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto e mais 6 pontos baixos, um para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5 e 6. E no último, um aumento. Agora, uma correntinha vira o meu trabalho. Aqui a gente tem 10 pontos baixos, então eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. A gente vai fazer aqui 10 pontos baixos. 2, 3. Tô acabando meu fio aqui, que eu tô usando a sobrinha do outro ainda. 4, 5, 6, 7. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos. Uma correntinha, vira o meu trabalho. Agora aqui a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto. 8 pontos baixos, que é um ponto para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um aumento no último. Agora aqui a gente faz uma correntinha para subir, vira o meu trabalho e aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto. A gente tem agora 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus até o fim aqui e já volto com vocês. Fiz aqui os meus 12, agora eu faço uma correntinha e viro. Aqui a gente vai trabalhar um aumento no primeiro ponto, vai caminhar com 10 pontos e vai fazer um aumento aqui no último. No fim dessa carreira, a gente vai ficar com 14 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, agora eu faço uma correntinha e viro. Agora a gente vai fazer 2 carreiras, todo em ponto baixo, tá? 2 carreiras com 14 pontos baixos cada. No fim dessa carreira, vou fazer uma correntinha, virar e fazer mais 14 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora a gente vai trabalhar aqui na lateral, tá? A gente vai fazer uma volta toda em ponto baixo ao redor do nosso trabalho. Então, eu faço aqui uma correntinha, venho aqui nesse primeiro pontinho, eu faço um ponto baixo, venho aqui no outro, eu faço um ponto baixo, venho aqui no outro, eu faço um ponto baixo e assim por diante. A gente vai fazer essa volta inteira, toda em ponto baixo, e eu volto com vocês quando chegar aqui, porque quando chegar aqui a gente vai fazer 2 pontos, tá? Vou fazer até aqui e já volto com vocês. Prontinho, caminhei aqui com pontos baixos, olha. Agora, aqui em cima, aqui no topinho, ó, a gente vai fazer 2 pontos baixos, tá? 1 e 2. Feito isso, a gente já vai começar a trabalhar nessa outra lateral aqui. E aqui, a gente já vai arrematando esse fiozinho aqui, tá bom? Ó, eu vou descer aqui todo em ponto baixo também e eu já volto com vocês. Prontinho, ó, cheguei aqui no fim. Essa última carreirinha aqui, a gente não precisa fazer, tá? Porque já tá em pontos baixos, então, a gente faz só em volta aqui, ó. Agora, aqui, ó, eu prendi aqui no meu primeiro, tá? O meu último ponto da lateral foi aqui no meu primeiro dessa parte de baixo, tá? Pra ficar retinho, ó. Nesse daqui. Faço o meu último ponto baixo aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar assim, ó. Que a gente tem que deixar aqui, ó, bem no meinho, ó. Tá vendo? A gente dobra assim, deixando certinho.
E vamos prender aqui com um ponto baixíssimo, ó, pegando esse ladinho aqui, a gente pega aqui esse primeiro pontinho, que é o pontinho que a gente fez na lateral, e o pontinho aqui da orelha, ó. E faz aqui um ponto baixíssimo. E já arremata esse fio. Deixa um pedaço aqui pra costura. E aqui eu já posso cortar esse fiozinho. E a orelhinha, ela fica assim, tá bom? Já tenho aqui as minhas duas orelhinhas, vocês fazem a segunda de vocês aí, e eu já volto pra gente começar agora a cabeça e o corpo do nosso Baby Yoda. Agora, pessoal, a gente vai fazer a cabeça, tá? A gente começa aqui com o anel mágico. Dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos, fecho o meu anel. Aqui a gente já fez a nossa primeira carreira. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. A gente vai fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base, tá? Venho no primeiro, faço 2. Venho no segundo e faço mais 2. A gente vai fazer os nossos 6 aumentos aqui. No fim dessa carreira, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Pessoal, agora a gente vai fazer várias carreiras de aumento, tá? Então, eu vou antecipar aqui para o vídeo não ficar tão longo e vou deixar explicadinho aqui para vocês. Nessa carreira aqui, com 2 pontos baixos e um aumento, a gente vai ficar com 24 pontos. Na próxima, 3 pontos baixos e um aumento, 30 pontos. Na próxima, 4 pontos baixos e um aumento, 36 pontos. Na próxima, 5 pontos baixos e um aumento, 42 pontos. Na próxima, 6 pontos baixos e um aumento, 48 pontos. E a última carreira de aumentos, a gente vai trabalhar 7 pontos baixos e um aumento, ficando com 54 pontos baixos, tá? Eu vou fazer todos esses meus aumentos e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz aqui os meus aumentos. Cheguei na última carreira de aumento, que são 7 pontos baixos e um aumento. Agora, pessoal, a gente vai fazer carreiras todas em pontos baixos, tá? A gente vai fazer aqui um total de 9 carreiras com 54 pontos baixos cada, que é para dar a altura da nossa cabeça, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 9 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz aqui as minhas 9 carreirinhas. Agora, a gente vai colocar os olhos, tá? Os olhos a gente vai pôr entre a carreira 15 e 16. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou pôr aqui. Aí, eu faço assim uma marcação com a minha agulha e coloco os meus olhos. E de espaço entre um olho e outro, a gente vai deixar 9 pontinhos, tá? Na verdade, a gente vai deixar 8 e vai colocar no nono. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem no nono pontinho de espaço e coloco o outro olhinho. Fica assim. Esses pontos de distância, se você estiver usando um olho maior, pode seguir, tá? Não dá erro. Agora, eu vou colocar aqui a minha travinha de segurança e já volto pra gente continuar. Prontinho, já coloquei aqui as travas. Agora, pessoal, a gente vai fazer carreiras de diminuições, tá? Que é pra gente começar a fechar essa cabeça. Então, essa primeira carreirinha aqui, a gente vai trabalhar 7 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 5, 6, 7.
7 pontos baixos e uma diminuição. Certo? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 48 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora, nessa carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 42 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer carreiras só de diminuições, tá bom? Então, a gente vai adiantar aqui também. Nessa carreira, 6 pontos baixos e uma diminuição, a gente vai ficar com 42 pontos baixos. Na próxima, 5 pontos baixos e uma diminuição, a gente vai ficar com 36 pontos baixos. Na próxima, 4 pontos baixos e uma diminuição, 30 pontos baixos. E na última carreira de diminuição, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 24 pontos baixos. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras de diminuições e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui as minhas carreiras de diminuições, ó. Fica assim, fiz até 3 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 24 pontos baixos, tá? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar apenas nessa alcinha de dentro, tá? Tem essa de fora, a gente vai pegar só essa de dentro. A gente vai fazer ponto sobre ponto aqui, porque agora a gente já vai começar o corpinho do nosso Baby Yoda, tá? Então, a gente vai fazer aqui um total de 24 pontos baixos, pegando só a laçadinha de dentro, tá bom? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar aqui, já pegando nas duas alcinhas, tá? A gente volta a trabalhar normal aqui. A gente vai trabalhar 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora, essa próxima carreira, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 36 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora, a gente vai fazer 4 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? Sem aumento nem diminuição. A gente vai fazer 4 carreiras com 36 pontos baixos cada. Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Finalizei minhas carreiras. E já coloquei também enchimento na cabeça, tá? A gente tem que deixar essa cabeça bem cheinha, tá bom? Põe bastante enchimento. E agora, a gente vai começar a fechar o corpinho. Conforme a gente for fechando, a gente vai colocando enchimento também, tá bom? Essa próxima carreira, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos, 2, 3, 4 e uma diminuição. A gente vai fazer assim por toda a volta. No fim da nossa carreira aqui, a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora, essa próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e uma diminuição. A gente vai fazer assim por toda a volta. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 24 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora, essa próxima carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês.
Prontinho, ó, pessoal, estou fazendo e colocando os meus enchimentos, porque a gente tá terminando de fechar, tá bom? Então, essa próxima carreira aqui, a gente vai trabalhar um ponto baixo, cuidado para não pegar o enchimento. Opa! Um ponto baixo e uma diminuição, tá certo? A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora, essa carreira aqui, tá vendo que já tá ficando bem fechadinho? Vou fechando e vou colocando enchimento, tá? A gente vai fazer ela toda em diminuição. Então, eu faço uma diminuição, finalizo. Faço outra. A gente vai fazer aqui um total de 6 diminuições, tá? Fazendo as diminuições e colocando enchimento. Eu vou fazer aqui as minhas 6 diminuições e já volto com vocês. Prontinho, fiz as minhas 6 diminuições, agora eu ponho no pontinho do lado e faço um ponto baixíssimo, tá? Trago esse fiozinho, corto, não precisa deixar um fio longo, tá? Que é só pra gente fazer o arremate. Assim. Agora, eu pego a minha agulha de tapeçaria, ponho aqui nesse fiozinho, pra gente terminar de fechar esse corpinho, tá? Ó. Então, vendo que ele não tá 100% fechado, né? A gente vai finalizar agora. Ó, vou trabalhar só nas alcinhas de fora, tá? Passa a minha agulha pra dentro, passa a minha agulha pra fora. Passa a minha agulha pra dentro, passa a minha agulha pra fora. A gente tem 6 pontinhos aqui, tá? E passo a minha agulha pra dentro e volto com ela aqui fora. Feito isso, é só puxar. E já fecha. Agora, eu coloco a minha agulha aqui dentro, dou miolinho aqui e saio com ela aqui em qualquer lugar do corpinho e puxo. Assim. Agora aqui, ó, eu dou um nozinho, passo no pontinho aqui do lado. Só pra gente dar um nozinho aqui nesse fiozinho pra não correr o risco de escapar, tá? Ó. Pronto. Agora eu insiro aqui no mesmo espacinho e saio em qualquer lugar daqui do corpinho. E assim a gente finaliza o corpinho do nosso baby, tá bom? Agora eu vou voltar com vocês pra gente começar a fazer a roupinha.